Em meados do século XIV, bandos armados perigosos começaram a percorrer a Europa, conhecidos como as Grandes Companhias. Esses grupos de mercenários, compostos por ex-soldados desmobilizados após grandes guerras, rapidamente se transformaram em uma força com a qual era preciso lidar. Eles saqueavam cidades e vilarejos sem piedade e frequentemente voltavam suas armas contra seus próprios contratantes. Neste vídeo, exploramos o fenômeno das companhias livres e sua transformação em condottieri, capitães mercenários que vieram substituí-los. Lembro que você está no canal Amazing History. Aqui contamos apenas os eventos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. Você pode apoiar o desenvolvimento do canal, como sempre, através de patrocínio no Patreon ou PayPal. Também não se esqueça de deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Agora vamos ao assunto do episódio. Até meados do século XII, a Europa medieval estava passando por um período de intensa urbanização. O aquecimento do clima contribuiu para a melhoria das colheitas, e o desmatamento em massa liberou vastas áreas para o cultivo de cevada, trigo e espelta, o que ajudou a alimentar a população crescente, especialmente nas novas cidades. Nesse contexto de crescimento demográfico e econômico, o serviço militar remunerado de infantaria foi gradualmente se tornando uma parte importante dos conflitos militares. A urbanização levou ao fortalecimento das cidades e ao aumento do número de castelos, tornando as guerras de cerco um fenômeno comum. Tropas profissionais, que preferiam servir por dinheiro em vez de cumprir obrigações feudais tradicionais, tornaram-se requisitadas para tarefas de guarnição de longo prazo em fortalezas de fronteira. No entanto, nem todos receberam essa nova força com aprovação. Muitos condenavam os mercenários por sua tendência a saquear e atacar viajantes e comerciantes quando não havia outro trabalho para eles. Esses soldados de infantaria começaram a se unir em grupos independentes, conhecidos como ruteiros. Apesar de o termo ser mais ligado à Guerra dos 100 Anos, os rutieri já existiam antes disso. Um exemplo marcante são os barbanções, mercenários que atuaram de 1166 a 1214. Os barbanções travavam guerras econômicas, devastando o campo do inimigo, destruindo recursos e minando sua capacidade de resistência. Seus ataques brutais tornaram-se tão destrutivos que, em 1167, o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba Ruiva, e o rei da França, Luís VII, assinaram um acordo proibindo o uso de mercenários. E o Terceiro Concílio de Latrão, em 1179, impôs uma proibição eclesiástica ao serviço deles. Apesar das proibições, os mercenários seguiram encontrando novos contratantes. O próprio Frederico Barba Ruiva, em 1175, recorreu aos serviços deles para a campanha na Itália. Ao contrário dos milicianos cristãos comuns, nos quais os feudais geralmente confiavam, os barbanções recebiam salários, o que lhes permitia adquirir bons equipamentos, incluindo armaduras e capacetes. Esses guerreiros experientes, armados com lanças longas, tornaram-se uma força temida nos campos de batalha europeus. Com o tempo, a besta tornou-se a arma mais popular entre os ruteiros, especialmente após as cruzadas. No início, sua ampla disseminação foi retardada devido à proibição papal de usar bestas contra cristãos. No entanto, na prática, essa proibição era pouco respeitada, especialmente nas cidades-estado italianas, onde os besteiros tornaram-se uma parte indispensável do exército. Restrições tecnológicas e econômicas dificultavam a produção em massa, mas até meados do século XII elas se tornaram a principal arma da infantaria. Os besteiros venezianos, pisanos e genoveses eram conhecidos por suas habilidades e frequentemente eram contratados por exércitos estrangeiros. O poder de fogo proporcionado pelas bestas e arcos longos era usado tanto contra cavaleiros quanto contra a da infantaria inimiga, o que contribuiu para o surgimento de novos métodos defensivos. Na Itália, por exemplo, as unidades de infantaria eram divididas em piqueiros e porta-escudos. Os porta-escudos usavam grandes escudos que eles fincavam no chão, criando uma espécie de parede atrás da qual besteiros e piqueiros podiam lutar com mais proteção contra o fogo inimigo e a cavalaria.
Essa tática permitia resistir de forma eficaz aos ataques de cavaleiros e às ações de cerco. A besta era extremamente eficaz, pois seus virotes podiam perfurar a cota de malha e causar danos graves. Isso levou ao desenvolvimento de armaduras mais protetoras, tanto para os cavaleiros quanto para seus cavalos. O surgimento das armaduras para cavalos foi uma inovação importante, pois a cavalaria era fundamental no exército feudal. Essas mudanças no equipamento aumentaram a carga sobre os cavalos, o que levou à necessidade de usar cavalos adicionais para substituir os que fossem mortos ou exaustos em combate. Os routiers eram amplamente difundidos por toda a Europa nos séculos XII e início do XIII. No entanto, sua atividade começou a diminuir entre 1250 e 1330. Acredita-se que isso estava relacionado à resistência geral às suas atividades, causada por sua reputação de saqueadores cruéis. Além do Pacto de Friedrich Barbarossa, de 1167, e da proibição papal de mercenários no Terceiro Concílio de Latrão, a Magna Carta de 1215 também incluiu artigos que limitavam o uso de soldados mercenários. Outras razões para o declínio dos routiers podem ser explicadas pela estabilização interna em alguns países europeus, como a França, onde, após o fim dos conflitos dinásticos, os mercenários passaram a ser menos requisitados. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das táticas militares, incluindo o aumento da importância da cavalaria pesada e o aprimoramento das defesas das fortalezas, reduziu a necessidade dos routiers. Às vezes, a cavalaria pesada destruía eficazmente formações inteiras de infantaria mercenária. Independentemente das circunstâncias, após esse período, os routiers desapareceram do campo de batalha até o início da Guerra dos 100 Anos, em 1337. Foi então que eles ressurgiram sob um novo nome, as Companhias Livres. Sua influência voltou a ser relevante na Europa, especialmente em conflitos longos, onde mercenários tinham papel importante. Em 1340, o monarca inglês Eduardo III proclamou-se rei da França e depois invadiu o território francês para reivindicar seu direito ao trono. Isso marcou o início da primeira grande campanha da Guerra dos 100 Anos. A fase inicial da guerra foi marcada pela tática do chevauché, um ataque de cavalaria com o objetivo de devastar as áreas rurais da França, enfraquecer sua economia e desmoralizar a população. Essa tática lembrava da estratégia dos Barbansons, destruir a infraestrutura do inimigo por meio de saques, incêndios e devastação. As incursões inglesas tinham como objetivo não apenas enfraquecer economicamente a França, mas também minar a confiança de seus habitantes no rei. Eduardo III também incentivou a formação de grupos autônomos de mercenários entre esses saqueadores, o que criava uma ameaça adicional para os franceses. Durante a guerra, a França sofreu duas derrotas graves, em Crécy, em 1346, e em Poitiers, em 1356. Essas derrotas não só abalaram o moral do exército francês, mas também abriram caminho para ações ainda mais ativas por parte dos mercenários. Com o enfraquecimento da defesa francesa, bandos de mercenários conhecidos como Companhias Livres intensificaram seus saques, destruíram plantações, extorquiram dinheiro dos camponeses e obrigaram vilarejos inteiros a pagar por proteção. A primeira fase da Guerra dos 100 Anos terminou com a assinatura da Paz de Bretigny, em 1360. De acordo com esse tratado, vastos territórios e castelos foram entregues aos ingleses, o que levou ao deslocamento de muitas pessoas e à desestabilização das regiões. Companhias livres, compostas por mercenários experientes, incluindo antigos routiers, começaram a aterrorizar o campo francês. Muitos deles lutavam a cavalo, o que lhes permitia realizar ataques relâmpago a longas distâncias. Esses grupos móveis atacavam vilarejos e fortalezas, indo embora antes que as tropas reais francesas pudessem organizar uma resistência. Ao contrário dos routiers dos séculos anteriores, que dependiam mais de pilhagens e ataques, as companhias livres da Guerra dos 100 Anos adotaram a tática do exército inglês, demonstrada nas batalhas de Crécy e Poitiers.
Essa combinação de mobilidade, experiência em incursões e conhecimento sobre batalhas de campo tornou as companhias livres uma força perigosa com a qual era preciso contar. As companhias livres eram formadas por grupos separados de routiers de diferentes regiões e países. Esses grupos mantinham sua identidade étnica e cultural, mas se uniam para saques e expedições de pilhagem em conjunto, o que tornava suas ações mais lucrativas e seguras. Cada companhia tinha um líder, que era eleito, e seu status era mais de primeiro entre iguais do que de um chefe monárquico. O nome Companhia Livre é frequentemente interpretado como um símbolo de rejeição à estrutura feudal tradicional e à rígida hierarquia social da Idade Média. No entanto, entre os historiadores existe discordância quanto ao significado exato desse termo. Alguns acreditam que isso significava mais liberdade em relação a dívidas, obrigações e dependência de um suzerano do que uma rejeição total ao feudalismo. De qualquer forma, os mercenários livres medievais eram forças independentes, que podiam lutar por qualquer um que pagasse, e frequentemente agiam por sua própria conta e risco. No início da década de 1360, os saques das companhias livres atingiram o auge, e muitas delas se transformaram em verdadeiros exércitos, contando com milhares de combatentes. À medida que essas companhias se tornavam mais poderosas e organizadas, elas ficaram conhecidas pelo nome de grandes companhias. Em 1360, o mercenário alemão Alberto Sters, que lutava no exército inglês, junto com outros soldados desmobilizados, como o inglês John Hawkwood, formou um grupo de mercenários que ficou conhecido como a Grande Companhia. No entanto, esse nome não era exclusivo, pois várias formações mercenárias da época também eram chamadas de Grandes Companhias. Depois, o grupo de João Rockwood ficou conhecido como Companhia Branca. Embora ingleses como João Rockwood tenham contribuído para o desenvolvimento dos exércitos mercenários, não foram os primeiros a criar tais companhias. Já em 1302, o siciliano Rogério de Flor comandava a Companhia Catalã, um poderoso exército mercenário composto por catalães e aragoneses. Essa companhia partiu da Itália para Bizâncio, onde inicialmente lutou com sucesso contra os turcos, mas depois se voltou contra seu empregador, o imperador bizantino, devastando suas terras. Na Itália, as grandes companhias já existiam antes de 1360. Na década de 1340, o cavaleiro suábio Werner von Urslingen liderou uma dessas companhias. E na década de 1350, outro mercenário italiano, Fra Mariale, liderou um exército mercenário significativo que aterrorizava as cidades italianas. Somente em 1361, a Companhia Branca, composta principalmente por ingleses, partiu para a Itália. Mais tarde, ela foi liderada por John Hawkwood, que ganhou reputação como um dos mais destacados capitães mercenários da Itália, da Renascença. Sua estratégia militar e habilidade de manobrar entre os diferentes estados italianos fizeram dele uma figura muito requisitada nas guerras italianas. A maioria das famosas grandes companhias tinha uma característica em comum. Em algum momento, elas tentaram a sorte na Itália. Os motivos para isso eram variados, mas um dos principais para os mercenários da Alemanha, França e Inglaterra era a piora da situação econômica em seus países de origem. Nas décadas de 1340 e 1350, a economia europeia enfrentava uma crise séria, em grande parte causada pelas consequências catastróficas da peste negra, que devastou uma parte significativa da população. A peste levou à morte em massa da população, o que causou uma queda na produtividade agrícola e uma diminuição no volume do comércio. A fome e as más colheitas atingiram níveis sem precedentes, e as guerras tornaram-se algo comum. A Itália, apesar das mesmas consequências devastadoras da peste negra, possuía uma série de vantagens econômicas. No século XIII, ela estava no centro da revolução comercial e de uma economia monetária em expansão. Cidades como Gênova, Florença e Veneza eram incrivelmente ricas, graças às suas ligações comerciais com o Oriente, o que lhes proporcionava o capital necessário para contratar grandes exércitos de mercenários.
Essas cidades, para manter a população no comércio e artesanato, preferiam entregar questões militares a mercenários. Além disso, a rivalidade econômica e política entre as cidades-estado italianas se intensificava, com o aumento da população. Com o crescimento da população e a necessidade de novos recursos, as cidades buscavam conquistar os territórios de seus vizinhos. As cidades italianas, competindo pelo controle das rotas comerciais lucrativas e dos mercados, frequentemente recorriam a mercenários para proteger seus interesses e expandir sua influência. Vale notar que a Itália renascentista era o centro financeiro da Europa. Os bancos em desenvolvimento em Florença e em outras cidades forneciam créditos para o comércio. E essa circulação de dinheiro criava tanto oportunidades para exércitos mercenários quanto tentação de saquear. Muitas grandes companhias, como as tropas de Werner von Urslingen, nas décadas de 1340 e 1350, praticavam extorsão contra as cidades italianas. Esses exércitos mercenários atravessavam os territórios das cidades-estado, chantageando-as e exigindo contribuições para irem embora sem saquear. Essas companhias, na essência, comandavam um esquema de extorsão por toda a Itália, controlando os recursos. As cidades geralmente pagavam para que eles partissem, pois não tinham outros meios de defesa. Uma das razões pelas quais as grandes companhias tiveram tanto sucesso na Itália foi a fragmentação política do país. As cidades-estado raramente agiam juntas, e facções, nobreza e elites comerciais frequentemente disputavam o poder nas comunas. A desunião e conflitos internos enfraqueciam as cidades e impediam respostas coordenadas contra exércitos mercenários. Угрозу наемных армий. As grandes companhias frequentemente superavam em número os exércitos das cidades-estado. Por exemplo, Werner von Urslingen tinha 10.000 homens, enquanto uma pequena cidade-estado italiana, após a peste, tinha muito menos pessoas. A situação piorava ainda mais quando as companhias se uniam, como ocorria com frequência. Se uma cidade italiana decidisse enfrentar as grandes companhias, geralmente precisava contar com outros mercenários pagos para reforçar suas fileiras. Isso se tornava um problema quando eles perdiam no campo de batalha, porque tinham que fazer não um, mas 2 pagamentos. Primeiro, pagar seus próprios mercenários pelo serviço e depois um resgate à grande companhia inimiga. Mesmo quando as cidades italianas conseguiam derrotar as grandes companhias, elas geralmente apenas se dividiam em pequenos grupos que permaneciam na região e redirecionavam seus esforços para devastar o campo. Portanto, embora fosse sensato pagar o resgate, essa abordagem só atraía novos mercenários. O mesmo fato que trouxe tantas companhias mercenárias para a Itália acabou levando à sua ruína. No século XIV, a crescente economia italiana deu origem a estados poderosos como Veneza, Gênova, Milão e Florença. Eles criaram uma organização política mais coesa e centralizada, o que inevitavelmente levou a uma ênfase maior na defesa permanente. No final das contas, as companhias não conseguiram resistir a Florença. A riqueza que inicialmente os atraiu para a Itália sustentou e alimentou durante os anos de 1360 a 1380, acabou se tornando sua ruína. No entanto, os próprios mercenários continuaram atuando na Itália, embora de uma forma diferente. Por exemplo, John Hawkwood, líder da Companhia Branca, passou os últimos anos de sua vida em Florença como condottiero. Os condottieri eram líderes militares profissionais que firmavam contratos, chamados de condotas, com cidades-estado ou principados da Itália. Esses contratos estabeleciam condições de serviço, pagamento e combate. Isso contribuiu para criar exércitos mercenários regulares, ao contrário das grandes companhias, que agiam de forma independente e frequentemente causavam caos. Os condottieri buscavam manter a disciplina entre suas tropas e cumpriam as condições dos contratos assinados. Os condottieri também dependiam de mercenários, mas usavam recursos do Estado para recrutá-los, treiná-los e depois liderá-los em combate. Dessa forma, as companhias livres foram gradualmente perdendo sua importância. O condottiero já não era mais o primeiro entre iguais, mas sim um comandante militar. Logo, os condottieri começaram a ser exaltados por artistas e escritores. Eles eram admirados pelos empregadores e temidos pelos inimigos. Por isso, o século XV se tornou o século dos condottieri.
Mas sobre isso eu vou falar em outra ocasião. Então inscreva-se no canal. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!